Fala, torcedor do Verdão. Depois do empate fora de casa pela Libertadores contra o Cerro Porteño, 1-1, Palmeiras agora vira a página na temporada e vai encarar o seu próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro, e já vai ser sábado na nossa casa no Allianz Parque, onde vamos fazer um clássico contra o Santos, jogo muito importante que, mais uma vez, só a vitória interessa. Eu também vou trazer aqui uma grande atualização do mercado da bola do Verdão. Como a gente sabe, está bastante movimentado. Eu separei aqui um corte da programação, galera. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos acompanhar o programa. Vamos falar desse Verdão? É claro que a gente vai falar bastante do jogo de ontem, mas vamos começar pelo mercado, pelas novidades envolvendo contratações, porque Danilo olhou curioso, assim, ele tá querendo saber o que vai pintar por ali. Porque a gente quer saber se já tem algum tipo de acerto, como é que tá essa negociação com o Nino, se tem algum otimismo nessa contratação. Pois é, Lu, boa tarde, Danilo, pai número 1, PVC, pai número 2, Luísa, o pessoal que tá acompanhando a gente. Tem que valorizar, né, Lu? Né? E falando agora, falando sobre o Nino, existe a ansiedade da torcida do Palmeiras sobre o Barbosa, né? O Barbosa vai ser anunciado quando? Assinou, não assinou? E outro tema que a gente já trouxe aqui é que a contratação do Nino, ela não significa que não vai acontecer, porque o Barbosa está chegando. E a informação que a gente tem, já trouxe aqui, é que o Palmeiras tem conversas muito positivas e tem um aceno positivo do Nino para chegar no meio do ano e reforçar o time também. Apesar das informações de hoje, né, publicadas pela ESPN, de que o Palmeiras sinalizou 15 e o Zenit quer 20 para vender o Nino, a informação que eu tenho é de que o Palmeiras tem uma sinalização muito positiva do lado do jogador e que o Palmeiras não vai pagar mais do que 15 milhões de euros para ter o Nino. Até um jogador da defesa, o Palmeiras não tem o costume de gastar muito alto com jogadores que atuam no meio campo e na defesa, e até foi uma surpresa a informação de que o Zenit queria 20 milhões. Do lado do Palmeiras existe um otimismo muito grande para que o Nino também seja jogador do clube no meio do ano. E o Barbosa, tá chegando ou ainda não? O Barbosa, ele tá tendo um período onde a gente, conversando com algumas pessoas, consegue ter a informação de que ele tá respeitando muito o clube onde ele se destacou, foi campeão e quer deixar o Botafogo de uma maneira honrosa. No Palmeiras, alguns torcedores estão dizendo, como assim o Barbosa fala que não tá acertado com o clube? Tá todo mundo falando que já tá certo, mas o Barbosa, ele ainda tem contrato com o Botafogo, foi muito feliz lá e quer deixar o clube respeitando a instituição, por isso que não dá pra ele vir a público e falar, não, tô indo embora e vida que segue, porque não é assim que funcionam as coisas. PVC, você vê essas contratações mais próximas do Palmeiras nesse cenário? O Barbosa vai fechar, entre os dois clubes está fechado, o Botafogo precisa do dinheiro, 22 milhões de reais, para pagar a folha de pagamento, já detalhamos isso aqui, a questão das luvas, a questão dos salários vai estar sendo acertada, e eu acho que o Barbosa está deixando claro para o torcedor do Botafogo, eu estou saindo, quando eu sair, eu vou sair cumprindo todos os meus compromissos e só sairei pela situação do clube agora. É isso que ele está dizendo. Ele não quer renunciar à condição de idolatria que ele alcançou com a torcida do Botafogo. E ele, quando chegar, vai tentar lutar para ter a mesma condição no Palmeiras. Acho que está certo. Só que assim, o Botafogo está tomando pé do Sérgio Melo da situação toda, e o acerto entre o Alexandre Brito e a direção do Palmeiras está sacramentado. Então é uma questão de tempo. Ele pode até jogar mais 2 jogos. Ele tem 10 jogos de Brasileirão, pode jogar mais 2. E ele tem 2 cartões amarelos. Ele pode ficar mais 3 semanas no Botafogo. Mas o negócio vai sacramentar. A questão do Nino é o valor e é um jogo duro do Zenit. O Zenit pode ser campeão e quis dizer que não negocia. O Zenit pode dizer que negocia em julho ou pode voltar atrás e mudar de opinião. Então, o Alexandre Barbosa, como a gente disse desde o início, ele é o passarinho na mão, para não ter nenhum dos dois voando.
Danilo, você acha que isso vai se estender um pouco? Porque o Barbosa, de fato, ele mostrou muito respeito ao Botafogo, né? Ele, inclusive, falou, né, que quem está acertado com o Palmeiras é o Botafogo, que ele ainda não, que ele, né, imagino que ele queira fazer essa despedida, de fato, conquistou títulos importantes por lá, embora a situação do Botafogo seja muito complicada. Ele mostra, né, essa identificação com o clube. Então, ele pode ser que ele faça mais jogos ali até o limite, até a Copa do Mundo, ou você acha, e tem que abrir a janela também, então também tem isso, né? Vai ter que ter um pouquinho de paciência aí o torcedor? Tem uma coisa bem prática, que é essa questão do limite de quando você vai poder inscrever o jogador. Então não faria nem sentido ele parar de jogar já, perder ritmo e não ter jogo até lá. Então acho que é normal que ele cumpra esses jogos, até por estar na Sul-Americana não teria problema também pro Palmeiras na Libertadores, já não teria em relação ao mata-mata, mas assim, também não tem muito problema. Na Copa do Brasil é um problema, então vamos ver como que o Barbosa e o Botafogo vão administrar essa questão na Copa do Brasil, e no Brasileirão tem um limite. Então essa é a parte mais prática. A parte mais subjetiva, que eu vi uma parte da torcida ficando brava e tal, cara, eu não consigo achar nada de anormal. O Barbosa tá lá, ele tem contrato, ele tá numa zona mista, sendo jogador do Botafogo, tem história, é ídolo por uma parte da torcida, levantou o troféu da Libertadores, foi campeão brasileiro. Queriam que ele falasse o quê? Que ele cantasse o hino do Palmeiras na zona mista com a camisa do Botafogo? Não faz sentido. Ele tá ali terminando um ciclo. Oi? Emerson Sheik no Fluminense? Assim, ele tá terminando um ciclo de uma maneira respeitosa, e quando for apresentado pelo Palmeiras, quando estrear pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo, aí ele tem que ser cobrado para ter profissionalismo. Agora, ficar bravo porque eu não consigo entender. Também não. Eu não consigo entender. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas falam assim, minha vida tá muito tranquila, vou arranjar um problema. Aí fala, não, Barbosa não tá falando que ama o Verdão. Pô, pelo amor de Deus. Aí vai pra rede social. Aí rede social, pelo amor de Deus. O povo tá meio maluco, não tá, Danilo? Meio? Tá bastante. Latifi, a gente viu todas essas manifestações, né, nas redes sociais, então o povo pode acalmar um pouquinho, né? A gente trouxe a informação aqui desde o início, né? Entre Botafogo e Palmeiras, tá tudo certo. A gente até falou ontem na live do Palmeiras que desde o princípio o Botafogo achou uma ótima ideia vender o Barbosa, porque como o PVC trouxe a informação, 20 milhões para pagar o salário do mês que vem, então nada mais justo do que resolver esse problema do que perder o jogador de graça no final da temporada. Eu quero falar do jogo de ontem que tem a ver com a nossa enquete. Palmeiras empatou o jogo, né? O torcedor tá na bronca pelo desempenho que o time teve ontem. E o Abel também reclamou muito porque o campo reduziu, né? O Cerro Porteño foi lá, fez uma artimanha, diminuiu 4 metros no campo, 2 de um lado, 2 de outro, tá dentro da regra, mas tem uma discussão se isso é ético ou não, se é do jogo, ou se isso não é legal no sentido de ser bacana. Danilo, isso prejudicou o Palmeiras? O Abel tem razão na reclamação dele? Não, acho que não. Dá para entender que ele fique contrariado, porque ele nunca tinha visto isso, como ele mesmo falou. Mas se tem alguém errado nessa história é a Conmebol por não explicitar, não deixar claro no seu regulamento que essa é uma prática proibida. Então o Cerro Porteño jogou com o regulamento embaixo do braço. Mas não é uma prática proibida, né? Não é uma prática proibida. É uma prática legal. Exato. Por isso. Estava na norma. Você acha que deveria ser proibida, é isso? Não, se a gente... Que é que o PVC falou agora há pouco. A Conmebol deveria padronizar seus gramados. Ok, poderia. Eu concordo com o PVC. Seria legal se tivesse um padrão. Todos os gramados vão ser de X e Y, a dimensão. Ok. Legal. E aí todo tem um mundo limite, cumpre. Né? Mas aí tem ali o gap, né? Você pode pôr pra lá, pra cá. E aí a gente viu claramente as linhas do que era o gramado antes e do que foi depois. Eu não acho que isso foi determinante pro Palmeiras, porque o Palmeiras, como essa chance que a gente tá vendo aí que o Alan perdeu, nossa, essa aí foi o Palmeiras né? teve chances de matar o jogo. O Palmeiras conseguiu construir. Eu não acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi de todo mal, não. Acho que o Palmeiras dominou. O Carlos Miguel não tocou na bola. Ele foi tocar na bola. Quer dizer, tocou no gol adversário, no segundo tempo, então. No primeiro tempo. E no gol que bate nele. Então, mas isso foi no segundo tempo. Sim. No primeiro tempo, o Carlos Miguel não tocou na bola. O Carlos Miguel não apareceu praticamente.
No segundo tempo, sim, tocou pela primeira vez, praticamente a única vez que ele toca na bola foi quando toca nas costas e entra o gol. Então eu achei o primeiro tempo do Palmeiras ok, e o segundo tempo do Palmeiras ruim, porque foi pressionar de novo só depois de sofrer o empate. Eu acho que o Palmeiras ele está repetindo alguns erros, então o Flaco Lopes segura muito a bola, o Arias muito apagado, o Alan não funciona, e o Abel tenta sempre as mesmas soluções para os mesmos problemas. Eu vejo, até escrevi ontem na minha coluna, eu acho que o Palmeiras está viciado nos próprios erros, porque a gente sabe o que vai acontecer, vê o que vai acontecer e a gente fala, não, daqui a pouco o Abel vai colocar o Maurício no lugar do Sousa, daqui a pouco ele vai colocar o Felipe Anderson, daqui a pouco ele vai... São poucas mudanças dentro do mesmo roteiro que a gente vê, então eu acho que o Abel ele precisaria encontrar novas alternativas. Ah, tá sem o Vitor Roque? Sim, faz falta. Ah, tá sem o Piquerez? Sim, faz falta. Ah, como ele disse, o calendário é ruim? Sim, mas o calendário é ruim pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Botafogo, pro Corinthians, e todo mundo tá dando um jeito de se virar. E o Palmeiras, ele tem mais ferramentas para se virar, porque ele teve mais investimento, ele tem melhor estrutura, ele tem melhor elenco. Então o Palmeiras poderia apresentar soluções melhores diante de todos esses problemas. Podemos discutir se a atitude do Cerro Porteño foi pequena? Sim, podemos discutir se a atitude foi pequena, mas está dentro da regra. Então, o Abel, quando ele teve um jogo, o Flamengo e o Palmeiras jogaram no domingo, na semana seguinte o Flamengo jogou na quarta, o Palmeiras jogou na quinta, o Abel estava reclamando que ele tinha um dia a mais de descanso em relação ao Flamengo? Porque agora que ele tem um dia a menos, ele vai usar isso como explicação? Não dá para usar a explicação quando convém. Ele tem que usar, tem que ser coerente dentro de uma medida. Ganhou, perdeu, não usa apenas a explicação quando lhe convém. Esse é meu ponto. Tô vendo aqui o chat, as manifestações do pessoal. Marcos Antônio falou aqui, a culpa agora é das dimensões do gramado. Tá ironizando, né? Reclamação do Abel. E o Ailton Feitosa tá me cornetando aqui. Luísa Menos, quem falou pra você que a torcida está na bronca? Olha, Latif pode me falar melhor porque ele acompanha muito de perto, mas pelo que eu tô vendo, a torcida tá bem brava com o nível de futebol do Palmeiras ontem. Aí ele dizer que o Palmeiras jogou mal ontem é muita dor de cotovelo. Pelo menos foi o que eu vi. Só o único contraponto que eu faço é Ailton, o nome dele? O que o Ailton fala é a torcida de estádio é uma coisa, e eu fui nos últimos jogos, não há uma grande reclamação. Ali, contrapontos, precisa melhorar, podia jogar um pouco mais, podia resolver o jogo antes. Agora, se você entra na rede social, Abel Pardal, Anderson Barros fora, não serve, bababá. Então, esse contraponto do Ailton, eu entendo o que ele diz em relação à diferença da vida virtual para a vida real. Há uma certa insatisfação na vida real, mas nem perto do que a gente sente e vê nas redes sociais. Acho que aí esse contraponto do Ailton é bom. PVC, qual é o seu ponto de satisfação ou de insatisfação com o futebol apresentado pelo Palmeiras, né? Acho que a maior reclamação é da atitude do time, especialmente no início do segundo tempo, quando tem um placar favorável, né? E poderia ter mais, tinha mais possibilidades de matar o jogo e acaba, parece assim, abrindo um pouco mão do jogo, abdicando um pouco mão do jogo e acaba pagando um preço alto por isso. Pelo menos é a percepção que eu tive, mas quero saber a sua. Eu acho que o Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo. Não foi aceitável. Para mim, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom. Era para fazer 2-0. Mas todo mundo estava bem? Não. O Arias não jogou bem, o Ramon Sousa ontem não jogou bem. O Alan perdeu o gol, que era a bola na trave, era o segundo gol e tinha resolvido o jogo. Agora, eu acho que a gente está ensinando para as nossas crianças que os nossos times só vão ganhar. Eu acho muito curioso esse cara. O Palmeiras em 2024 empatou 2 jogos na fase de grupo. É que em 2025 ganhou todos, como em 2022. Em 2021, quando foi bicampeão da Libertadores, perdeu para o Defensa e Justiça em casa. Você não vai ganhar todos os jogos. Acho que o desempenho do Palmeiras tem sido melhor no primeiro tempo do que no segundo. Os números estão indicando isso. 47 gols no ano, 29 no primeiro tempo. Ontem aconteceu de novo. O segundo tempo do Palmeiras não foi bom. O Palmeiras atrasou a marcação, foi dominado pelo Cerro Porteño. Podia ter tomado o gol antes, podia ter tomado 2-1. Embora tenha reagido depois de sofrer o gol e ter tido a chance até de fazer o segundo gol eventualmente. Existe uma razão para o time cair de produção no segundo tempo? O calendário tem, a gente discutiu isso 2 dias atrás, tem 18 jogos, 9 em abril, 9 em maio, para todos os times. De fato, esta semana é uma semana muito mais apertada por causa do jogo de Lima, que é na terça-feira. E se o jogo de Lima fosse na quarta, você ia jogar
quarta ontem, sábado, domingo contra o Santos, quarta contra o Sporting Cristal e domingo contra o Remo. A questão é que, por um compromisso da tabela da Conmebol com as emissoras de televisão, o jogo do Palmeiras na terça-feira que vem é na terça-feira. Então o jogo do Santos tem que ser no sábado, e aí você tem quinta e sexta de viagem e descanso, domingo e segunda viagem e descanso, e depois vai ter 4 dias, quarta, quinta, sexta e sábado, antes do jogo da viagem para Belém. Eu queria entender de fato, e aí tem uma matéria para tentar fazer com os preparadores físicos, que é por que o time tem sido mais forte no primeiro tempo. Se existe uma razão clara para o time cair de produção, e eu acho que parte disso é física, no segundo tempo. Só que empatar jogo com o Cerro Porteño no Paraguai não é um absurdo, nunca foi. Em 99, o Palmeiras tomou 4-2 do Olímpia no Paraguai, depois passou em segundo lugar na chave e foi campeão da Libertadores. O Abel colocou muito na conta do cansaço, Outra né? contradição. Conta do cansaço. Primeira E aí ele não muda o substituição, time. 76, 77. Quase todo mundo 33, 38 de segundo tempo, lá pra frente. E aí o Russell, te corneta aqui, Danilo, e ele defende o Abel nesse ponto. Ele fala, o Danilo quer que o Abel tire o Sosa e coloque o Arrascaeta? O que tem no banco é Luiz, Felipe Anderson. Vou te falar, viu? Aí ele tá dizendo que o banco do Palmeiras não corresponde. Não, era só... Ele tá demorando pra mudar. Então, e aí o que o cara tá falando aqui é que ele tá demorando pra mudar, porque o que tem no banco não é tão bom mas assim. era simples. Não, por tudo exemplo, bem. ele poderia ontem tirar o Alan, voltar com o Aras pra direita, jogar com o Maurício pela esquerda e continuar com o Flaco e Sosa. Não precisa ser a tabelada. Sai Sosa, entra Maurício. Ô, O Latif, Sosa não estava bem no jogo. Só fazer a observação. O que aconteceu muito isso em 2024, quando o Palmeiras tinha um elenco mais curto. E o Abel, a gente falava, o Abel tá mudando todo mundo só depois de 40 do segundo tempo. Olha ontem. Kelvin entrou aos 39, Jefté aos 42, Felipe Anderson aos 42, Maurício aos 33, Lucas Evangelista aos 39. Teve uma alteração aos 33. Se o time tá cansado, ele tem que rodar mais. Exato. Sem contar que poupou contra a Jacuipense. Já teve um belo de um descanso ali no meio da semana, então... quem ele poderia usar, mas não pode ainda? E aí vamos rapidinho, porque eu não aguento mais falar desse assunto, tá? Mas você sugeriu e eu sempre acato que suas sugestões, hein, Latifi? Paulinho no clássico contra o Santos. Nossa. É possível? Existe um mundo, assim como existia no jogo passado, no outro. O núcleo de saúde e performance do Palmeiras se planejou para que o Paulinho jogasse alguns minutos contra o Santos, e aí o Paulinho tem esses dias até o jogo, né? O Palmeiras entra em campo no sábado para convencer de que não tem dores e que tá pronto para jogar. O Palmeiras tem atividade hoje, amanhã e ainda no dia do jogo uma atividade mais leve pela manhã, então o Paulinho tem poucos dias aí para convencer, e essa volta, como a gente estava falando agora há pouco, é muito importante nesse momento, porque o Vitor Roque vai passar por cirurgia, né, vai ficar um tempo fora, e como você falou, Lu, o pessoal do chat também mandou, as opções do banco do Palmeiras não estão agradando, né, o Felipe Anderson não consegue entrar bem, o Luigi também não consegue substituir o Flaco ou o Sosa à altura, então nesse momento o retorno do Paulinho está cada vez mais essencial. Sim, vamos ver quando é que vai ser, né? Tá nessa, acho que o Palmeiras tá com medo de colocar ele em campo, viu? Se tivesse a parada pra Copa agora, ia comemorar pra ter mais tempo com o Paulinho. Enfim, valeu, Latifi. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lu. Até mais. Fala, torcedor, acompanhamos aí a programação onde a mídia fez uma grande análise aí do desempenho do Verdão no campeonato, na Copa Libertadores, na verdade, e também, torcedor, trouxemos aí uma atualização do mercado da bola do Palmeiras, é isso mesmo, onde o Verdão, como a gente pôde acompanhar, está praticamente acertado com o Nino, já tá virando uma novela, né? Falta só a assinatura. Palmeiras não vai pagar aquilo tudo que estavam dizendo, cerca de 20 milhões de euros, que na minha opinião é muito exagerado aí para um zagueiro, viu? Cerca de 117 milhões de reais, é muita grana. Palmeiras não vai entrar nessa e também não vai entrar no leilão, né? O Barbosa, muito pelo contrário, tá muito próximo, né? Logicamente, o jogador que ainda atua pelo Botafogo não vai rasgar elogios aí ao Palmeiras, né, torcedor? Tem que ter um pouquinho de profissionalismo, né? E o Barbosa se mostrou ali muito
muito profissional. Não falou ali bem do Palmeiras, falou que ainda tem contrato com o Botafogo e que vai seguir no time carioca, né? Mas ele já tá acertado com o Verdão. É um jogador que, na minha opinião, vai ser titular do Verdão se não vier o Nino, né? Agora, se vier o Nino, aí sim, a defesa do Palmeiras vai ficar mais forte do que já é. Na minha opinião, se vir o Nino, aí sim, a zaga do Palmeiras vai ser formada pelo Gustavo Gomes e pelo Nino. Agora, se não vier, o Barbosa também é um grande zagueiro. E, na minha opinião, hoje seria titular. O Murilo tá vivendo uma grande fase, inclusive. Que cabeçada que o goleiro do Cerro pegou ali do Murilo, né? Praticamente a queima-roupa, seria o gol da vitória do Verdão, mas infelizmente não aconteceu. O que importa é que o Palmeiras está fortalecendo demais o seu elenco, mostrando, né, que vai ser um time que vai brigar por todos os títulos aí na temporada. É isso aí, torcedor. Vamos encarar nosso próximo desafio dentro da nossa casa no Allianz Parque, onde o Palmeiras tem um grande retrospecto, vem de grandes jogos aí, grandes vitórias. O desempenho está precisando melhorar um pouquinho, mas os resultados estão vindo, né? Não veio nesse jogo aí contra o Cerro Porteño, mas vamos ter um pouquinho ali de paciência com o time, que eu tenho certeza que se o Verdão continuar nessa batida, ainda mais com esses reforços aí que poderão vir, o Palmeiras vai ficar um time muito mais forte. E com certeza vamos ter grandes conquistas aí nessa temporada de 2026. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Até uma próxima.